Oi amigos, continuando a série sobre pais e filhos, educação pais e filhos. No último vídeo eu acabei falando sobre a valorização que essa criança absorve, que está condicionada à fala dos pais, quando os pais dizem: se você não fizer isto, papai e mamãe não gostarão mais de você, ou nós vamos embora se você não parar com essa birra. Então esse tipo de valorização condicionado ao desejo do outro, que essa pessoa pode crescer e ser, numa das suas interpretações mentais, ela pode entender que ela tem que ser uma pessoa boazinha, vai ter dificuldade para dizer não, vai ter uma falsa humildade e assim vai dificultar a vida dela, vai dificultar ela ter posse da sua própria vida, ela vai dar sempre a sua vida na mão dos outros. E isso é uma das possibilidades dentro dessa afirmação. E você tem que ver então outro vídeo. E eu fui falando neste vídeo e eu terminei falando sobre a independência, que na verdade acho que o vídeo cortou e eu não concluí isso. Então a independência dos pais e o fato de eles próprios terem limites bem estabelecidos auxiliam a criança a se separar dos pais e ter uma representação interna adequada de si e do outro. Quando isso não ocorre, possivelmente sobrevive um adulto que ou não sabe se proteger adequadamente nos relacionamentos ou não consegue se conter para não ser ofensivo aos demais. Ainda é possível pensarmos no tipo oscilante que ora se apresenta extremamente invulnerável, ora mostra uma vulnerabilidade extrema. Então, para concluir essa parte do vídeo anterior. E tem uma outra questão, que aqui Cooker coloca: a criança tem uma forma de pensar concreta e radical. A criança não discrimina diferenças sutis entre as qualidades das pessoas e objetos. Sua concretude de pensamento faz com que ela pense de forma polarizada e extremada. Ou é bom, ou é ruim, é tudo, ou é nada, agora ou nunca, e etc. Os Gestalt terapeutas descrevem outra peculiaridade da mente infantil, que é a assimilação de introjetos, pedaços inteiros de ideias, como se a criança engolisse os alimentos sem mastigá-los. Piaget, que é um outro teórico da psicologia cognitiva, por seu turno, mostra-nos que só a partir de 8 anos as crianças começam a poder entender experiências separadas e assimilar diferenças. As crianças muito pequenas acham que são o que os outros dizem que elas são. Por isso se incomodam tanto com as gozações. Você vê as crianças se preocupando muito com o outro disse isso de mim, o outro disse aquilo outro. Porque elas acham que são de fato o que os outros dizem. Pois bem, diante dessas 4 características de uma criança, 4 características é as características que a Rosa Cooker colocou aqui. A criança é valorizável, a criança é vulnerável, devassável, a criança é imatura e imperfeita, e a criança tem uma forma de pensar concreta e radical. São essas 4 características que essa autora está falando. Eu não citei todas aqui. Eu falei apenas da primeira, da valorização, e essa agora, da criança ter uma forma de pensar concreta e radical. Então ela fala assim: diante dessas características de uma criança, valorização, vulnerabilidade, imperfeição e pensamento radical, podemos inferir o que significa a necessidade de dependência básica do ser humano. Significa poder contar com os pais que façam-na sentir-se preciosa, importante e previdenciem o que necessita enquanto não for autônoma. Dediquem tempo e atenção para poder ajudá-la a definir seus próprios limites e a obter as informações de que precisa para lidar com a realidade e com suas próprias necessidades.
Permitam que a criança expresse seus impulsos agressivos e hostis, sem se destruírem e sem destruírem a autoestima da criança. Ao mesmo tempo, também se permitam a expressão de reações agressivas e hostis, respeitando a assimetria intrínseca do vínculo, da relação que existe ali. Permitam que a criança seja criança e ganhe autonomia ao crescer. Sejam pessoas coerentes, consistentes, previsíveis, que ensinam e ajam da mesma forma. Sejam seres falíveis, que admitam seus erros e peçam desculpas. Isso que é bem interessante. Pais precisam mostrar que são falhos para os filhos. Ser capaz de pedir desculpa para eles. Perdão, eu falei, filho, eu não precisava ter falado com você desta forma. Me perdoe. Mostre-se ser infalível. Até mesmo para quebrar um pouco a ideia que as crianças carregam dos pais deuses infalíveis. E que quando desobedecem de alguma forma esse pai, carregam uma culpa absurda, porque estão desobedecendo o Deus infalível. Bom, Cooker ainda diz aqui, é bem possível que ao ler uma lista tão intensa, o leitor me considere uma pessoa exigente, ou ache que esses pais ideais são tudo menos humanos, e que 1/4 das características descritas já é suficiente para uma criança crescer razoavelmente adequada. No entanto, tenho percebido que cada desconto que se dá aos pais conta-se um ponto numa lista enorme de abusos infantis e que crianças submetidas a qualquer tipo de abuso ou a negligência dessas necessidades básicas de dependência crescem apenas física e socialmente, enquanto emocionalmente continuam de alguma forma humilhadas, órfãs e prejudicialmente envergonhadas, reivindicando aquilo que não tiveram, tentando reparar a qualquer preço sua autoestima, sua dignidade, seu narcisismo ferido. Então isso aqui é realmente para gerar a responsabilidade que esses pais têm na criação dos filhos. Há uma responsabilidade do cuidador para com a criação e a construção da identidade dessa criança. Então é muito sério mesmo, é muito sério tudo que você fala, é muito sério tudo que você faz para essa criança. Você certamente pode não ser suficientemente pai e mãe exemplares. Ninguém talvez seja totalmente perfeito. Mas cuide com isso. Observe seu filho. Entenda quais são as necessidades dele. Entenda quais são as características da sua personalidade. Como diz um verso bíblico, ensine a criança no caminho que ela deve andar. E quando crescer não se desviará dele. Esse caminho é o caminho dela. Você precisa compreender o caminho dessa criança. Ensinar qual é o caminho dela, não o seu sobre ela. Cuidado com as projeções dos seus medos, as projeções dos seus sonhos, aquilo que você não foi. Não coloque sobre o seu filho para que ele seja. O medo que você tem da vida, não projete sobre o seu filho para que ele tenha. Assim você não ajudará a criar sua própria identidade, mas você criará nele a sua própria identidade. A sua, de pai ou de mãe, nele. E essa criança crescerá, não com uma identidade própria, mas crescerá com um falso ego, uma identidade que não é dela, com os medos que não é dela, com os sonhos que não é dela. Então ela vai crescer não sendo ela. Tome cuidado com isso. Preste atenção no seu filho. Entenda quais são as suas qualidades, as suas características. E guie essa criança no caminho que é dela. Okay? Essa é mais uma parte, então, dessa série, desse quadro Pais e Filhos. No próximo, vou entrar numa questão mais inconsciente sobre essas questões. Ok? Um abraço, até o próximo.